O André, aliás, temos falado dele desde o início do programa, faz-se acompanhar da sua mãe, a Maria Fernanda Matias, e foi o próprio André que nos escreveu a pedir ajuda, porque sofre de anorexia, tem apenas 19 anos, pesa 40 quilos, um pouco mais, e tu já tens comportamentos muito obsessivos a ponto de pesares tudo aquilo que comes, não é, André? Exato, exato. Quando é que isto tudo começa? Quando é que tu deixaste de comer? Isto tudo começou, digamos, eu praticava desporto, andei uns anos no karaté e depois, subitamente, desmotivei-me, decidi parar. Mas porquê que desmotivaste? Quando praticavas karatê, tu pesavas, o teu peso habitual era de 59 quilos. 55, 50. Pronto, o peso normal de um rapaz de estatura média, não era obeso, não era... Não, estavas em forma. Exato, Comias estava em forma. normalmente, Exato, assim, nem me preocupava. como qualquer jovem da tua idade. Exatamente. Mas o que é que aconteceu para te desmotivares a ponto de deixares o karatê, o desporto? Deixei de ir a campeonatos, pronto, já não... Mas porquê? Encontras alguma razão para isso? Não, isso não sei, vai será que não estava totalmente em forma e deixei, não me deixei ir, Pronto, deixaste ir. Sim, Deixaste exato. de praticar desporto. Exato. E quando é que decides deixar de comer? Ou fazeres dieta? Comecei a fazer umas dietas, comecei a ir às internets e ver as calorias dos alimentos. Mas espera lá, André, temos que perceber bem esta história. Se é que vamos perceber e por isso depois vamos pedir ajuda. Exato. Mas tu desmotivas-te por algum motivo, até conscientemente podes não perceber qual é o motivo, não é? E por isso depois há um trabalho a fazer e deixas de frequentar o karatê e de fazer desporto. E depois o que é que acontece para começares a fazer dieta? Porque o que é que aconteceu aqui? Não. Começaste a engordar? Eu comecei a conversa de rapazes, coisas e tal. Estou a ficar com um bocadinho mais barriga. Não é? Estavas mesmo? Quando se deixa de fazer desporto, pode-se engordar um bocadinho, não é? Exato, eu estava a achar, começou a vir o verão e pronto, achei que tenho que me manter em forma para eles olharem para mim. Mas Sim. pronto. Começaste a não sentir-te bem com o corpo Exato, que comecei a não me sentir bem. E achaste que tinhas que emagrecer. Exato. E vais então à procura daquelas dietas que te fizessem emagrecer muito rapidamente, é isso? Exato. Passaste a comer o quê? Comecei a comer legumes, hortaliças e nada de fritos. Mas isso é bom. Até aí, exato, isso é uma alimentação saudável, sim. Exato, mas depois fui reduzindo a tal ponto que, em vez de ser duas ou três batatas, era uma e meia, ou metade de uma. E começaste a ver no teu corpo alterações, e assim, tu começaste a perder alguns quilos que achavas que tinhas a mais ou não? Não fui notando. Até Quando olhavas para o espelho, tu não gostavas... Achava-me igual, achava da mesma forma, não era o bom o suficiente. Então, se não era o bom o suficiente, há que cortar mais na dieta, não é? Exato, há que... Não é 8 ou 80, vamos reduzir ainda mais, vamos... Mas tu chegas a um ponto em que comes uma maçã por dia. Não, nunca cheguei a esse ponto, por acaso. O mínimo que tu comeste foi o quê? Almoço e jantar muito reduzido, 2 colheres de arroz e um bocadinho de carne. Mas, André, alguma coisa se passa, porque para quem pesava 59 quilos, estás com 41, são 18 quilos que se perdem, não é? Exato, não é? em 2 das anos. dietas. Depois há aqui um outro dado interessante que nós sabemos, é que tu não deixas só de te sentir motivado para o desporto, como as próprias aulas de educação física, tu evitas e deixas de fazer. Eu deixei de fazer. Agora, no momento, ando na faculdade, não tenho educação física. Sim, mas na altura em que tinhas? Fazia, mas sentia-me... Muito cansado. Muito cansado. A própria minha professora notou isso. Ela foi Tu algo... não aguentavas já aquele ritmo, não tinhas energia suficiente para isso, não é? Eu até fazia saltos no trampolim, chegava a metade do trampolim, parava, quase que desmaiava mesmo. E tu foste-te isolando dos teus amigos e colegas ou não? É porque por vezes acontece também isto. Isolei-me bastante. E hoje estás isolado, hoje não... Tal ponto não tenho amigos só da faculdade a falar, mas mesmo assim não é aquelas amizades de irmos beber um copo, irmos ali, coisa. O que é impressionante no teu caso é que és tu quem nos escreve uma carta, não é? A pedir ajuda. Portanto, neste momento, como é que tu te sentes? Para já, isto começou quando? Foi há muito tempo que começou a ter este processo? Cerca de 2, 3 anos. E como é que tu te sentes neste momento? Sem autoestima, infeliz? Desmotivado, sem projetos de futuro, infeliz, muito triste. E a nível alimentar, tu já consegues, porque se tens essa noção de que estás doente, não é? Exato. Depois consegues comer... Consigo e não consigo. Pronto, às vezes tento esforçar um pouco, mas
mas depois com dores no estômago, tudo, não O teu consigo. estômago já rejeita essa quantidade de comida, não é? Nunca vomitei, nunca tentei. Nunca provocaste o vómito, Nunca não é? provoquei E aí já estarias bulimia, numa outra exato, perturbação. O que tu tens é a anorexia, portanto é perturbação alimentar. E aí já entrarias na bulimia. A Maria Fernanda é mãe. Foi-se apercebendo tudo isto, estamos aqui a falar de um processo de 2 anos e pouco, foi-se apercebendo que alguma coisa não estaria bem com o seu filho? Isto foi gradual? Ou quando percebeu que alguma coisa não estaria bem, já era muito tarde e já tudo isto se tinha desencadeado? Não, ele no 10º ano achou-se que estava gordo e começou a ir para a net e tudo mais. E eu disse-lhe a ele, olha que isto não é uma brincadeira, André. Ele começou a desviar o comer, comia mais hortaliças, que ele não comia hortaliças, e depois começou a desviar o comer o peixe, em vez de uma posta era meia posta, tudo mais. E nós dissemos a ele, André, isto não é nenhuma brincadeira. Ah, não, eu amanhã, quando quiser, eu como aquilo que eu comia. Isto foi andando. Mas foi-se preocupando a Maria Fernanda? Sim, fomos ao médico de família, ele foi seguido. O que é que disse o médico de família? Falou isto que era a idade. Não, isto foi a idade. Crises da adolescência? Sim, que era de idade, que não se preocupasse, que passava. Mas depois, na ginástica, a professora disse que ele não conseguia fazer ginástica. Ou seja, o corpo já começava a dar sinais de fraqueza, não é? Isto na altura do Natal, ele não conseguia fazer ginástica, deixou de fazer. Então nós fomos para o Hospital Santa Maria. Ele esteve internado? Esteve internado 6 semanas. E recuperou? Recuperou, entrou com 42, saiu com 46 quilos. Resultou o peso, mas a cabeça psicologicamente não foi. Não recuperou. Não. Mas vocês agora tentam, e porque ele já assume que está doente, tentam, tal como dizia o André, que ele coma. A Maria Fernanda faz outras coisas para ver se ele come, mas é o próprio estômago que rejeita, ele não aguenta a comida. Ele tem que comer a dose, a carcaça tem que ser aquela medida. Se for maior, já começa a desequilibrar o estômago. Tem que ser 2 colheres de arroz ou 1 colher de arroz. O bife tem que ser o mais pequeno. O bife, ou o peru, ou o frango, é tudo menos. E a Maria Fernanda encontra aqui uma explicação para que um jovem que estava de bem com a vida e com a sua própria vida e praticava desporto e tinha rendimento escolar e tinha amigos de um momento para o outro, eu penso que perde tudo isso? Eu penso que, se calhar, ele achou que não lhe dava atenção, nem eu, nem o pai, nem a irmã, e ele começou-se a achar... Sentiste-te abandonado, digamos assim, por toda a gente, Exato. é isso? Senti-me um pouco, involuntariamente, pronto, não notei muito, mas depois senti-me um pouco rejeitado pelos colegas, pelos amigos, e um pouco a família não tanto. Falaste há pouco nas miúdas. Exato, as miúdas. Tu vias os teus colegas a ter namoros e tu não tinhas. Eu e nada, E isto tudo começou-te a fazer confusão na cabeça, não é? Exato. Eduardo da Silva, por aquilo que ouviu, seja bem-vindo. O Eduardo da Silva é diretor terapêutico de Vila Ramadas, tem colaborado e de que maneira com este programa ao longo dos últimos anos, ao longo de toda a vida do programa. Por aquilo que ouviu, o que é que lhe parece o caso do André? Eu só ia pedir ao André que se levantasse por uma razão, porque só para vermos como ele é porque este casaco engana. Portanto, vejam, cabem aqui 2 Andrés. Portanto, ele tem um peso que não pode ter, tem 41 quilos, é um jovem de 19 anos em fase de crescimento ainda, não é? Podes sentar. Como todos os indivíduos que sofrem de anorexia, sejam homens ou mulheres, ele usa as roupas largas de maneira a tentar dar uma ilusão óptica, mas é só... É pura ilusão, não é? É só pele e osso. Agora, é muito curioso, ainda bem, não é para o André, mas ainda bem que temos aqui um jovem que nos pede ajuda, porque a anorexia também pode afetar jovens masculinos, não é? Sim, há uma tendência normalmente de acreditar que a anorexia só afeta as mulheres, mas não é uma realidade, porque no mundo dos bailarinos, por exemplo, é uma vertente onde existem muitos anoréticos. Agora, no caso do André, ainda há outras coisas que eu acredito que a anorexia é o pior de todas as adições que existem. É o grau mais elevado das adições. É mais difícil de eliminar? É mais difícil de modificar uma maneira